Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica. Hoje, gravando esse podcast, o meu pequeno tá com 3 anos e hoje voltaremos aqui às raízes, às antigas. Será apenas por áudio. O maravilhoso videomaker que faz as minhas gravações tá tratando uma questão de saúde, então por isso não vamos conseguir gravar. E aí eu falei, não tem problema, vamos lá voltar à época das antigas, onde eu só gravava por voz. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda, fica à vontade, a casa é sua, aproveita e escuta os antigos episódios que tem por aqui. Toda quinta-feira eu publico um episódio novo com algum tema real da minha realidade materna, mas também com temas que muitas de vocês me sugerem. Então, por exemplo, hoje é um tema que uma seguidora me pediu para gravar. Acabou de sair uma trend aí no Instagram recente, onde você enviava uma foto, né? Você e seu parceiro e a criança, e pedia ao ChatGPT para criar uma imagem de mais uma criança na foto. E aí eu fiz essa postagem recente, Eric, que é meu noivo, com um bebezinho no colo. E aí fiz um texto trazendo do quanto era uma mistura de Deus me livre com quem me dera, era uma mistura de será que eu quero? Eu não quero nunca mais, de medo, inseguranças, desejos, incertezas. E aí uma seguidora chegou pra mim e falou, Luana, por favor, grava um episódio falando sobre isso. Eu tenho muita vontade de ter um outro filho, mas também tenho muitos medos, muitas emoções, são muitas emoções ao mesmo tempo. Então eu queria muito que você compartilhasse a sua perspectiva sobre isso. E aí eu vou trazer um pouco sobre a minha experiência. Eu quero deixar muito claro que a escolha de ter ou não ter um outro filho, a primeira coisa que eu sempre trago aqui, o quanto é importante você honrar a sua história, porque a história de Luana não é a história de Ana, não é a história de Maria. Cada pessoa tem uma história que é muito única. Por mais que nós venhamos passar por situações semelhantes e a gente possa se sentir pertencente, eu não tô sozinha nessa, tem um ponto ali que é muito meu, que é muito único, e a gente precisa honrar essa peculiaridade. E aí eu começo falando de que eu, até um dia desses, era muito decidida a nunca mais querer ter um outro filho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na história para você entender. Antes de ser mãe, eu sempre dizia que eu queria ter no mínimo 3 filhos. Iludida, sem conhecer a maternidade real. A forma como bem foi gerado e a forma como a maternidade chegou na minha vida me fez ser muito decidida a nunca mais querer engravidar. Então, para quem chegou aqui agora, você pode escutar episódios antigos, mas eu vou fazer um resumão, né? Eu vinha de uma relação, eu estava prestes a casar, eu e meu um dos meus ex-namorados, a gente já tinha procurado até assessoria de casamento, etc. E como eu queria muito, né, já casar, já ia fazer 30, tava certa ali de que era a pessoa que eu queria casar, eu tirei o DIU e tentamos, né, ter filho no sentido de nos envolvermos sem nenhuma proteção. Nessa relação nada aconteceu, nenhum filho chegou, a relação findou, eu fiquei muito, muito mal emocionalmente, mas durante todo o período da relação, esse meu ex-namorado me dizia muito que, você não deve conseguir ter filho, não é possível, a gente não consegue ter filho. A justificativa da minha ginecologista na época é que muito possivelmente eu tinha, desde quando eu comecei a minha vida sexual ativa, eu nunca parei de tomar anticoncepcional, então só fazia trocar o método, né? É pílula, é anel vaginal, é DIU. Então ela trouxe isso pra mim. Luana, você tem anos usando anticoncepcional, isso pode estar influenciando, mas esses exames tá tudo normal. Em contrapartida, essa pessoa que eu me envolvi nunca fez nenhum exame, nunca avaliou nada. Então, seguiremos na eterna questão. Ele era infértil, ele tinha algum problema, ou realmente foi porque, né, não era pra ser e não foi. Então, quando eu conheci o pai de Benjamin, eu tinha certeza que eu não podia ter filho. Então, houve um certo descuido em um momento do nosso envolvimento sexual, e eu não me preocupei em tomar pílula no dia seguinte, em fazer nada, porque eu cheguei pra ele e falei, o que, gente? Eu não posso ter filho. Não se preocupe com isso. E eu tava ali focada em, realmente ser mãe, ter uma família não é pra mim, eu vou focar na minha carreira,
me inscrevi no meu doutorado, ia fazer 3 anos de doutorado em Portugal. Não aconteceu, porque eu descobri que estava grávida de bem e escolhi não ir para o doutorado. Então, a minha gravidez em si não foi nada romântica, apesar de sempre ter idealizado ser mãe. Eu tive hiperêmese gravídica, que para quem não conhece é um diagnóstico raro, poucas mulheres têm na gravidez, que é quando persistem os episódios de vômito. Então, eu vomitei até o dia do parto. Sim, Benjamin nasceu com 39 semanas e 5 dias e até lá, na sala de parto, eu vomitei. Eu tinha muitos episódios de vômito, 6, 7 episódios por dia. Internei 2 vezes na gravidez. Clinicamente falando, depois se teve uma hipótese de que, como eu não tinha mais a minha tireoide, o correto era ter aumentado o hormônio que eu tomo todos os dias, né? Tinha que ter tido um aumento na dose. Como isso não aconteceu, isso pode ter levado aquele quadro, enfim. Tem toda uma explicação clínica para que possa ser levado aquele diagnóstico, mas eu, enquanto psicóloga, consigo entender claramente que existia ali uma rejeição muito grande do processo que eu estava vivendo. De ter engravidado, de uma relação onde eu não queria estar com a pessoa, onde eu não amava, onde eu não tinha planos de ter um futuro, uma família, porque eu não gostava daquela pessoa, não tinha amor, admiração. Então a gravidez aconteceu aí nesse turbilhão de coisas. E foi uma gravidez muito difícil, porque eu vivi com um conflito emocional o tempo inteiro. Era uma mistura de: ai, meu Deus, sempre sonhei ser mãe, mas agora eu não queria ser mãe desse jeito. Ai, meu Deus, eu não queria estar grávida. Ai, eu não queria que fosse assim. Então, assim, foi uma gravidez sofrida, angustiante. Eu não tinha esse prazer de estar feliz, tirando foto grávida, curtindo a gravidez. Foi uma gravidez bem desafiadora. Enfim, passei, né, a ser mãe solo por um tempo. Conheci meu atual noivo. É um ex-namorado meu, a gente namorou no passado, terminamos e voltamos, enfim. Então, desde o início, quando eu comecei a namorar, eu falava muito de que assim, olha, se você quer ter outro filho, esqueça. Esse é um assunto resolvido pra mim, eu nunca mais quero ter outro filho, não quero passar por aquilo, de vomitar, enfim. E eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, depois de um tempo você esquece. Gente, eu não esqueci, porque eu não tenho amnésia. Eu me lembro exatamente todos os processos que eu passei na gravidez, mas eu percebo que talvez depois de um tempo, aquela dor, aquele peso, aquela questão, ela perde um pouco aquele impacto que tinha, né? Então, assim, vem outros desafios, puerpério, vacinas e tantas outras coisas. E aí hoje, Benjamin tá com 3 anos e o meu discurso já não é mais, nunca mais quero ter outro filho. Como é que seria, né? Primeiro porque meu noivo, ele incansavelmente sempre argumentou sobre: mas você nunca descobriu como é ter um filho fruto de um amor, você nunca descobriu como é que é ter um filho desejado, sonhado. Olha aí, Benjamin, você sempre sonhou ser mãe, aconteceu da forma que aconteceu, você é uma mãe maravilhosa, imagina como é que seria. Então, assim, ele não descansou nos argumentos. Apesar que teve épocas que eu falei: eu não quero mais falar sobre isso, pare de insistir, eu não quero. Hoje eu já começo a pensar de como é que seria. Benjamin às vezes tem uns de repente de: mamãe, quero um bebê, olha pra minha barriga, diz que tem um bebê aqui dentro. Eu fico até preocupada, digo: meu Deus, eu tô com o Dio tá no lugar, esse menino veio com essa conversa, ai meu Deus, meu Senhor. Então porque eu relembrei pra vocês a minha história, porque diante da minha história, o momento que eu estou vivendo hoje, em uma relação, planos de casar, de construir, né, uma família ali com uma nova configuração, pensamos em como é que seria termos um outro filho hoje. E aí é muito importante levar em consideração a história de cada pessoa, porque cada casal ali, um casal que o marido quer muito, a mulher não quer, uma mulher que é solo, uma mulher sozinha, mas quer ter um outro filho independente, né? Como tem as questões aí de fertilização in vitro, tantas outras coisas. Por isso que eu tô falando, assim, é importante você levar em consideração a sua história. Quando você avalia a sua história, a sua relação, o momento que você tá de vida hoje, faz sentido você querer ter um outro filho? Quais são os planos? Quais são as expectativas? Uma coisa que eu descobri muito sendo mãe de um:
e ouvindo conversas de outras pessoas, acompanhando muitas mães, né? Porque eu atendo hoje muitas mães que são mãe de 2, que são mãe de 3, é que esse sentimento de estou pronta talvez nunca chegue. Eu trago isso porque, assim, eu li muita coisa sobre parto, eu estudei muita coisa sobre maternidade, eu estudo muita coisa sobre ser mãe, sobre educação de filhos, e a cada dia eu aprendo mais, e a cada dia eu descubro que eu ainda tenho mais para aprender. E uma outra coisa que eu percebo é, a gente nunca tá com a sensação de estar sempre pronta, mas também a vida vem e mostra que a gente consegue dar conta. Porque eu, no meu cenário, grávida da forma que foi, até hoje me pergunto como dei conta de Benjamin com 1 mês de vida, eu não dormi na madrugada, eu atender durante o dia com ele no colo. Atendia às vezes ele mamando, atendia ele do lado ali no carrinho e trabalhei. E atendi porque tinha que trabalhar, porque tinha que pagar as contas, porque tinha que sobreviver. Como é que eu dei conta? Hoje eu vejo muito que foi Deus que foi lá e me ajudou, porque não tinha outra forma. E aí eu sempre falo que a maternidade vem também nos mostrar muitas coisas, né? Nos mostra nossos defeitos, nossas limitações, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa melhorar, mas também nos mostrar o quanto a gente pode, pela força do amor que a gente tem pelos nossos filhos, fazer muito além do que podemos. E eu não estou trazendo esse discurso aqui no sentido da gente romantizar a exaustão. Eu tô acabada, eu faço tudo por eles. E não é nessa perspectiva, mas é no sentido mesmo de potência interna. A maternidade vem nos mostrar que a gente tem uma potência muito grande, que a gente consegue fazer muitas coisas e ufa, dei conta. Talvez não da forma que eu queria, talvez não da forma que eu idealizei, mas dei. Então, por exemplo, quando eu penso aí nesses 3 anos de vida de bem, sendo mãe solo e trabalhando, e claro que a mente muitas vezes divagou em como é que seria se eu tivesse uma relação estruturada e não tivesse que trabalhar e fosse só mãe e isso e aquilo, mas tá, dentro da minha realidade, o que foi possível foi assim, assim, eu dei conta, estou aqui, sobrevivemos e é isso. E é natural que quando a gente pensa em ter outro filho, esses medos venham também de e como é que vai ser a atenção para 2, como é que vai ser cuidar de 2, e isso e aquilo. Esses medos e questionamentos e tantas emoções são naturais que existam, são naturais que venham à tona. Mas vamos lá, quando a gente olha para nossa história, quando a gente pensa na rede de apoio possível, quando a gente pensa em tantas coisas, assim, eu diria que o ideal para se ter 1, 2, 3 filhos é um bom planejamento, né? Um bom planejamento financeiro, uma boa organização de rede de apoio, mas ainda assim, ainda que se tenha tudo isso, não se assegura que essa mulher não passe por altos e baixos emocionais, não passe por desafios. Eu lembro de uma vez, eu lá no puerpério, sozinha, trabalhando e cuidando de Benjamin. Claro que minha mãe vinha e às vezes me dava um apoio, eu não tinha babá ainda nessa época. Eu lembro de uma vez de receber uma mensagem de uma conhecida que estudou comigo, trazendo que ela não trabalhava, ela tinha babá o dia inteiro, enfermeira de noite. O marido, né, tinha uma condição financeira muito, muito boa. Ela podia só ser mãe, esposa, dona de casa, não precisava trabalhar. Tinha um filho, eu acho que lá de 5, 6 anos e estava tendo o segundo bebê. E ela estava assustada quando ela olhava o meu Instagram, porque ela se sentia muito mal em perceber que eu fazia muita coisa, né? Trabalhava, cuidava de bem, postava no Instagram, e ela não. E, gente, cá entre nós, meu sentimento foi: minha linda, você quer trocar de lugar comigo? Eu adoraria não precisar trabalhar, ter uma enfermeira para me ajudar de noite, ter uma babá durante o dia. Mas entenda, dentro da história de cada pessoa, só você e só eu vamos saber as dores e as delícias de cada história, de cada vivência. E a nossa mente nos ilude muito achando que, porque para fulano pode ser mais leve, pode ser melhor. E eu lembro que ela falava pra mim assim: eu tô muito cansada, Luana, eu tô muito cansada. Eu isso, eu aquilo. E eu pensando, né?
meu Deus, eu também tô... Se ela tá cansada, eu tô o pó da rabiola. Mas eu estar o pó da rabiola não invalida o fato que ela tava muito cansada. E, infelizmente, a gente tem que desconstruir essa ideia, né, de competitividade, de que a vida do fulano é melhor ou é pior do que a minha, porque a minha é isso. Enfim, foca na sua história, foca na sua realidade, foca na sua vivência. O que eu tô querendo dizer é que eu já acompanhei, já escutei muitas histórias de muitas mães que vêm de uma realidade completamente estruturada, rede de apoio, organização financeira, casamento estável e ainda assim passa por desafios. A gente precisa realmente desromantizar as coisas, né? E aí eu com a realidade, eu e tantas outras mulheres, né, que são mães solos e que vivem tantas realidades distintas, também vamos passar por desafios semelhantes, diferentes, mas vamos passar. Mas o que eu posso dizer é que o impacto pode ser reduzido. Então, sim, se houver uma organização financeira, uma estrutura de rede de apoio, planos bem alinhados, bem definidos, isso não garante que venha a ser 100% mar de rosas, mas reduz muito o impacto dos desafios. E é isso, e me conta, você que tá aqui me acompanhando, me ouvindo, é mãe de quantos filhos? Também tá desejando ter um outro filho? Compartilha aqui comigo um pouquinho a sua realidade. Eu também queria falar um pouquinho agora como é que eu posso ajudar você além do meu podcast. Muitas pessoas me acompanham no Instagram e me perguntam, além da psicoterapia individual, né, eu acompanho pessoas individualmente, faço um processo de psicoterapia. Além de terapia individual, eu tenho hoje 2 cursos online para ajudar mulheres que são mães. O primeiro dele é o Florescer, que é um curso mais completo, onde eu falo aulas sobre o puerpério, o primeiro ano de vida, tem um módulo só sobre autocuidado. E eu acabei de fazer agora o Cuide-se Bem, que é um curso mais curtinho, que são 30 práticas de autocuidado. E é um curso também com um valor mais acessível, tá R$ 97,00. Nenhum dos 2 cursos, nem o Florescer, nem o Cuide-se Bem, substitui o processo de psicoterapia individual. Mas são recursos para ajudar você nesse seu processo de autocuidado. Então, querendo saber mais sobre o Florescer, sobre o Cuide-se Bem, sobre a psicoterapia, meu Instagram tá aqui disponível, meu contato também. Então fala comigo para que eu possa também te ajudar aí a atravessar a fase que você está passando no seu maternar ou até mesmo se planejando, né, para ter um filho. Tem algumas ouvintes aqui que estão desejando ser mãe e já começam a me acompanhar para irem se afinando, se sintonizando com o assunto da maternidade. E caso você queira me sugerir algum tema de algum episódio, fica à vontade, fala comigo que eu gravo, tá bom? Beijo, lindeza, até o próximo episódio.